Quando eu perdoo alguém, eu preciso conviver com ela? Ou eu posso me afastar, ir para outro ambiente? E aí, qual que é a sua opinião? Quando a gente perdoa alguém que nos feriu, nos traiu, mentiu a nosso respeito, nos enganou, enfim. Quando perdoamos alguém, precisamos conviver com esta pessoa? Precisamos dar uma nova chance, uma nova oportunidade a esta pessoa? Qual que é a sua opinião? Eu sou Denis Pereira, este é o meu canal. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e vai respondendo as perguntas que eu faço por aqui. Mas afinal de contas, perdoar é conviver? Quando perdoamos alguém, precisamos conviver com esta pessoa? Há um pensamento hoje filosófico, difundido inclusive em muitas pregações, de que precisamos perdoar, mas não necessariamente conviver. Podemos perdoar uma pessoa e vai cada um para o seu lado, senta cada um no seu banco, não é? Nós não precisamos perdoar e conviver. Afinal de contas, isso é da moleza para o azar, não é verdade? Mas, biblicamente, perdoar é ou não é conviver? Bom, primeiro que tem muita gente falando sobre perdão pela ótica humana. E pela ótica humana, ok, evite os ambientes tóxicos. Mas pela ótica divina, se você fizer isso, você não vai conviver nem com sua família, nem na igreja, com ninguém. O que é o caminho que o mundo está tomando hoje de cada vez menos convivência física, presencial entre as pessoas. O que nós estamos vendo aí, o crescimento das inteligências artificiais, os robôs interagindo com seres humanos, das Alexa, os robôs aspiradores, não é? Então as pessoas vão cada vez diminuindo os relacionamentos humanos e cada vez a humanidade vai se tornando mais desumana, porque ela vai sendo robotizada pelos sistemas, pelas Alexas, pelos robôs. E aí muita emoção humana está sendo transferida para os pets hoje em dia e vai ser transferida também para os robôs, não tenha dúvidas disso. Mas, e aí se torna uma grande tentação evitar relacionamentos humanos para se relacionar de novo, com robôs, com Alexas, com aspiradores, com o que seja, com inteligência artificial, é porque dá para programar, dá para desligar, dá para tirar da tomada. Mas, biblicamente falando, devemos conviver com alguém que perdoamos, sim ou não? Qual a sua opinião? Eu quero saber, escreve nos comentários. Bom, perdão só pode ser entendido do ponto de vista bíblico, porque a gente só fala em perdão porque a palavra de Deus nos mostra que o pecado estabeleceu uma inimizade entre Deus e os homens e foi preciso uma intervenção de Cristo para que houvesse o perdão. Então, só dá para falar de perdão do ponto de vista bíblico. Quem fala de perdão do ponto de vista filosófico, do ponto de vista terreno, está falando bobagem. O primeiro texto que eu quero ler com você, e te dou um conselho que você faça o que eu faço em todas as minhas Bíblias, este versículo está anotado. Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Percebe que perdão não pode ser dado do ponto de vista da terra, do ponto de vista humano, é do ponto de vista divino. E do ponto de vista divino, nós perdoamos porque reconhecemos, porque cremos, porque temos consciência e convicção de que não merecíamos o perdão de Deus e fomos perdoados. E aí domingo eu estava pregando sobre perdão e fiz uma pergunta que quero fazer para você. Qual dívida era ou é maior? A dívida do homem com Deus, a sua dívida com Deus, e dinheiro do mundo pode pagar, ou a dívida do seu irmão contra você, do seu amigo, do seu familiar contra você? Termos de pagamento para quitar, qual dívida é maior? Se Deus olhasse para mim, para você e falasse assim, tá bom, você não quer perdoar quem te feriu, não? Faz o seguinte então, eu vou perdoar quem te feriu, mas você vai pagar a sua dívida comigo. Nós teríamos condições de pagar a nossa dívida de pecado para Deus? Não. Então ele enviou Jesus e Jesus pagou a nossa dívida, sem nosso merecimento. Pagou a nossa dívida, porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, primeiro, por que devo perdoar? Porque você foi perdoado. Logo, você não olha para si, você não olha para quem te feriu, você olha para a cruz. E lembra que você merecia estar lá, mas pela graça de Deus, você é salvo, sem merecimento. Então você pode liberar o perdão a alguém, não porque ele merece, mas porque você não merecia e você foi perdoado. Ainda assim fica a pergunta, perdoar é conviver ou não? 2 textos para a gente concluir. João 21:16. Pedro negou Jesus 3 vezes e Jesus, após sua ressurreição, se encontra com Pedro e começa a perguntar a ele: tu me amas? Te amo. Tu me amas? Eu te amo. Pela 3ª vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele diz: tu sabes que eu te amo. E Jesus diz o que para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Então, essa percepção de que perdoar não é necessariamente conviver é uma percepção terrena, é maligna, porque não foi isso que Jesus fez nem comigo e com você, e neste caso, nesse texto, não foi o que ele fez com Pedro. E agora você vai entender por que perdoar é conviver. E se você entender isso, vai ficar fácil para você perdoar. Lucas, capítulo 15, versículo 16. O filho pródigo, e versículo 22. O filho sai de casa, gasta toda a herança do pai, vai trabalhar no chiqueiro. Quando ele está lá passando fome, ele cai em si e diz: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. A Bíblia diz que ele vai em direção ao pai. Quando o pai o vê, eles se abraçam e ele começa a dizer: pai, pequei contra os céus e perante ti. Mas antes que ele continue, o pai diz: ei, tragam o vestido, tragam o anel, tragam as sandálias, tragam um bezerro cevado. Vai ter festa aqui hoje, porque o meu filho tinha se perdido e foi achado. Como é que eu posso afirmar que perdoar é conviver? Isso não significa que eu goste da ideia. Isso não significa que eu seja um entusiasta da ideia. Mas a palavra de Deus não é sobre o que eu quero, é sobre o que Deus ordena. Sabe por que perdoar é conviver? E quando a gente entende isso, as coisas ficam muito mais fáceis. Porque perdoar é zerar a conta. O que é que o pai está dizendo para o filho e para as pessoas em volta? A nossa conversa começa daqui para frente. O que ficou para trás ficou, mas não é o que ficou para trás ficou, mas eu também não quero convivência. Não, senta na mesa de novo. Vamos festejar de novo. Isso é tão extraordinário que o irmão mais velho não consegue entender. Como é que pode? Ele fez o que fez e... Porque perdoar é zerar a conta. Eu vou fazer até uma camiseta. Perdoar é zerar a conta. Zerar a conta. É olhar para quem lhe feriu, mentiu, traiu, enganou e tratar esta pessoa como se ela nunca tivesse feito isso. E a menos que estejamos prontos para conviver com quem nos feriu, nos traiu, nos magoou, nos decepcionou, nos frustrou, tranquilamente, como se eles nunca tivessem feito isso, nós não estamos prontos para perdoar. Porque perdoar é zerar a conta. Pega essa. Perdoar é sentar na mesa de novo. Perdoar é conviver. É abraçar de novo. Perdoar é confiar de novo. Porque o erro da pessoa contra nós diz respeito a ela. É ela que tem que se virar para consertar. Mas se ela estiver pedindo perdão da boca para fora, Deus conhece o coração dela e o seu está pronto para perdoar. Aliás, um coração pronto para perdoar, às vezes nem espera a pessoa perdoar. Vai lá e perdoa a pessoa. Acabou. Porque perdoar é zerar a conta. Portanto, perdoar é conviver. Quem não está pronto para conviver não está pronto para perdoar. Por isso que, veja que o pai não diz para ele: eu te perdoo. Jesus não diz para Pedro: eu te perdoo. As atitudes mostram. Então, quando você perdoa alguém, não é simplesmente o que você fala para ela, é como você a trata. Se você não tratar como você a tratava antes, ou até melhor que ela falou com você, você não perdoou. O sinal de que perdoamos alguém é zerar a conta, é trazer de volta para a mesa, trazer de volta para a convivência. Por quê? Porque o parâmetro do perdão é a cruz. Meu Deus, que palavra, ó. Vamos lá, 30 mil inscritos eu conto com você. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.